Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, todos que participam desta reunião pela internet, deste culto de adoração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sobre as nossas vidas e em nossos corações. Meus irmãos, nós já oramos, já cantamos, já cuidamos das coisas referentes à casa do Senhor. E nesse instante, então, nós estaremos ouvindo especial, onde o poder da palavra do Deus que fala, do Deus que anuncia o seu querer e a sua vontade, um momento especial em que esse poder vem sobre as nossas vidas e é transmitido a nós pela palavra que é lida e proclamada. Então, convido você a preparar o seu coração neste momento para receber essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para os nossos caminhos e que é uma espada penetrante que penetra no mais profundo das nossas vidas. E essa é a experiência que nós queremos ter neste momento, essa é a nossa oração, é o nosso desejo que a palavra de Deus, neste momento, ela venha impactar as nossas vidas. E eu quero então compartilhar com os amados alguns textos bíblicos. E o primeiro que nós vamos ler está em Filipenses. Está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo e versículo de número 7. Filipenses 4, versículo 6, versículo 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Rapidamente também eu gostaria de ler Tiago capítulo 5, versículo 13, que diz assim: está alguém entre vós aflito, preocupado? Faça oração. Está alguém contente? Cante louvores. E Romanos 8, 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com os seus propósitos. A partir desses três textos que nós lemos, queridos, eu quero neste momento refletir com os irmãos a respeito de algumas coisas muito importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de fé, ou para a nossa vida em todas as suas áreas. É bem verdade que nós estamos vivendo dias muito ansiosos, porque são dias de muitas incertezas, e a incerteza produz ansiedade, e a ansiedade, ela é como que uma esperança negativa, é um sentimento dentro de nós de que algo não muito bom, de que algo ruim possa acontecer. E a ansiedade, ela não combina com a fé cristã, a ansiedade, ela não combina com o Evangelho. O próprio Senhor Jesus disse: por que andais ansiosos com respeito à vossa vida, quanto ao que vocês vão comer, quanto ao que vocês vão vestir? Não são, olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu. Vocês não valem muito mais do que todas elas? Vocês são muito mais importantes do que todas elas. E vosso Deus sabe
do que vocês precisam. Então, meus queridos, diante de uma situação como essa, nós podemos ficar numa situação ou numa posição meio complicada, porque nós somos um poço de ansiedade, nós somos como um poço de preocupações. A nossa experiência muitas vezes não é essa experiência da palavra de Deus. A nossa experiência, ela muitas vezes se enche de coisas e preocupações e ansiedades que vão, de certa forma, não acabar bem, que vão trazer, de certa forma, prejuízos para a nossa vida. E nós estamos vivendo dias muito ansiosos. E aí, o que a palavra de Deus nos orienta? O que a palavra de Deus nos traz? A partir dos textos que eu li hoje com os irmãos, eu queria fazer alguns apontamentos, né? Eu gostaria de apontar alguns caminhos e algumas maneiras que a palavra de Deus nos oferece para podermos lidar, para podermos cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa vida, e não deixar que muitas vezes as preocupações e a ansiedade tire de nós ou roube de nós aquela alegria do céu, aquela alegria que vem de Deus. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos com respeito às preocupações, com respeito à ansiedade, com respeito à solicitude para com as vidas das pessoas que nós amamos, é que, segundo a palavra de Deus, nós temos que aprender a transformar preocupação em oração. Nós precisamos aprender a transformar as nossas preocupações em oração. A preocupação é você se ocupar de coisas que ainda não aconteceram. A preocupação é você se ocupar com medos, ou com inseguranças, ou com fatos, ou com coisas que ainda não aconteceram, mas antes nós já alimentamos dentro de nós aquele sentimento ruim, ou antes nós já nos cansamos em nos ocupar de algo que ainda não aconteceu. Mas segundo o texto da palavra de Deus, diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, tudo deve ser conhecido diante de Deus através da oração, através da súplica. Então a palavra de Deus nos convida a isso, queridos, a aprender a transformar a preocupação em oração, a transformar as nossas preocupações em orações. Quanto mais o nosso coração, quanto mais a nossa vida se encher de preocupação, se encher de ansiedade, mais a nossa vida, mais o nosso coração tem que se encher de oração. O texto do apóstolo Tiago, que nós lemos, da carta de Tiago, diz o seguinte: está alguém entre vós aflito? Faça oração. Dizendo, está alguém preocupado, ansioso? Está alguém passando por dificuldade, por tribulação? Faça oração. Ora que melhora. Busque ao Senhor, dobre os joelhos. A palavra de Deus chega a dizer que não apenas oração, mas súplica. Suplique ao Senhor, chore diante do Senhor, peça ao Senhor, invoque a presença do Senhor. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a oração, queridos, a oração, ela não foi feita para Deus, ela foi feita para nós. Não é Deus que precisa das nossas orações, somos nós que precisamos das nossas orações. Por que nós oramos?
Nós oramos, segundo o texto da palavra de Deus, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha tomar conta da nossa vida. Venha tomar conta da nossa alma, do nosso coração. É por isso que oramos. A oração, ela faz muito mais bem para nós do que para Deus. Deus se alegra com as nossas orações, quando nós nos colocamos na sua presença, quando nós o buscamos como Pai Celestial. Mas a oração, ela faz mais bem para nós, porque nós sabemos que Deus sabe. A partir do momento que nós oramos, entregamos nas mãos de Deus, então a confiança, a paz de Deus, segundo o texto bíblico, que excede todo entendimento, vem sobre as nossas vidas e lança fora o medo, e lança fora a ansiedade, e lança fora a preocupação, e ameniza na nossa vida toda a influência das lutas e dos problemas. Então o primeiro caminho apontado pela palavra de Deus para nós, para mim, para vocês, para nós seres humanos, que somos esse poço de ansiedade e de preocupações, é esse caminho de aprendizado. Nós temos que aprender a transformar os nossos problemas, a transformar as nossas preocupações, não em desespero, não em ansiedade, mas transformar em oração, em súplica. Quanto mais a sua vida se encher de problemas e dificuldades, e nós sabemos que elas vêm, que elas existem, quanto mais o seu coração se encha de oração, de súplica e de busca do Senhor Deus, em nome de Jesus. Mas o segundo apontamento da palavra de Deus, queridos, diante da ansiedade, diante das preocupações, é que nós também precisamos aprender a transformar alegria em gratidão. Precisamos transformar alegria em gratidão. Parece que são coisas sinônimas, parece que é algo redundante, mas não é. Nós temos que aprender que tudo tem o seu tempo determinado. É um tempo para todo propósito debaixo do céu. E quando é tempo de sorrir, quando é tempo de abraçar, quando é tempo de vencer, tem que ser um tempo pleno nas nossas vidas. E a Bíblia diz que, por mais que você ore, por mais que você tenha súplicas, mas você tem que ter um coração também agradecido. Porque a vida não é só agrúria, a vida não é só luta. E nós temos que aprender a olhar a vida não a partir dos problemas somente, não a partir das lutas, não a partir das dificuldades. Nós temos que aprender a olhar a vida também a partir das bênçãos, a partir das vitórias, a partir das coisas boas que acontecem conosco em todos os momentos também. E que muitas vezes, quando nós estamos focados apenas nas dificuldades, nós não conseguimos olhar o sorriso dos nossos filhos, nós não podemos sentir o abraço das pessoas amadas, porque mesmo naquele momento em que deveria ser um momento de celebração, um momento de celebração da vida, um momento de alegria, nós estamos pensando nas coisas ruins, pensando nos problemas e nas dificuldades. Então a Bíblia diz que temos que orar sim, mas que nós devemos aprender a transformar a alegria, a transformar as vitórias, a transformar os momentos bons em atitude de gratidão, em celebração de alegria de Deus nas nossas vidas. Porque há um pastor no Vale da Sombra. E porque há um pastor no Vale da Sombra, a alegria não precisa acabar. E a festa não precisa terminar. Então nós temos que aprender a, em meio às súplicas e às orações, ter um coração agradecido, ter um coração celebrativo e não deixar que nada venha roubar de nós essa alegria que é a nossa força de vida, que é a alegria que vem de Deus, que é a alegria do Senhor,
que a nossa força. Então precisamos, segundo a palavra de Deus, aprender a transformar preocupação em oração. Precisamos também aprender a transformar alegria, vitória em gratidão e celebração nos nossos corações. Mas eu queria deixar uma última mensagem do texto também que eu li, e que nós precisamos aprender que as adversidades também são oportunidades. As adversidades são também oportunidades. A palavra de Deus diz que Deus, sabemos, cremos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio nisso. Eu creio nisso, queridos. E eu quero que você creia também. Aquele ditado popular que diz que há males que vêm para bem, eu não acredito nesse ditado popular, porque o mal é sempre mal. O mal não pode produzir algo bom nas nossas vidas. O mal produz dor, o mal produz choro, o mal produz aflição. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Ela está dizendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, inclusive nas adversidades. Deus age em meio à situação de dor, Deus age em meio à situação de luto, Deus age em meio à situação de carência, de necessidade, para o bem daqueles que o amam, daqueles que estão em aliança com Ele, daqueles que conhecem a sua palavra. Então, queridos, não há bem no mal, mas Deus intervém no meio de uma situação terrível que possamos estar passando. E esse Deus que nós cremos é um Deus que, em meio a essa situação de adversidade, Ele pode transformar as nossas vidas. Ele pode fazer com que coisas boas aconteçam. Ele pode trazer alento, Ele pode trazer conforto, Ele pode trazer solução, Ele pode trazer um milagre para a minha vida e para a sua vida. E este é o momento, a adversidade é um momento para crescimento. Não são os abismos que precisam diminuir, mas nós é que precisamos crescer. Nós é que precisamos crescer. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer nos tornar filhos adultos. Muitas vezes nós queremos riscar da nossa agenda, nós queremos riscar das nossas agendas as lutas, queremos riscar das nossas agendas os problemas. Mas o Senhor Jesus disse: não, no mundo vocês vão ter aflição, no mundo vocês vão ter problemas. Mas a palavra de Deus diz que Ele venceu o mundo e que a alegria dele está em nós. Então, por causa das lutas e problemas, a alegria não precisa acabar. E nós podemos celebrar em nome de Jesus, porque há um pastor no Vale das Sombras. O Senhor é o nosso pastor. É aquele que cuida de nós. É aquele que tira a ansiedade do nosso coração. É aquele que nos leva a lançar sobre Ele as nossas ansiedades e preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. E eu quero deixar essa palavra com os irmãos, porque é a palavra que eu tenho vivenciado na minha vida, é a palavra que eu tenho experimentado, é isso que eu tenho vivido e experimentado em Deus. E quero convocar os irmãos a corajosamente crerem, porque o povo de Deus tem que ser um povo de coragem, não um povo amedrontado, que diante de uma pandemia, que diante de incertezas perante o futuro, que diante de realidade de morte sucumbem e se curvam. Mas nós temos a palavra de vida, nós temos a palavra de Deus sobre nós, e somos chamados a crer e a corajosamente confiar no Senhor.
Então eu quero orar com você nesse instante. E não somente orar, mas eu quero convocar você, quero convidar, quero desafiar você a que essa palavra seja uma realidade na sua vida e no seu coração também, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o Deus onipotente, onipresente, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está aqui conosco e que está também com cada uma das pessoas que neste momento estão ouvindo a Sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos visita com essa palavra e que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa promover na nossa vida, possa ativar nos nossos corações cada vez mais a maturidade da fé, a capacidade de crer na Tua soberania, que Tu és Senhor sobre todas as coisas, Tu és Senhor sobre o universo, Tu és Senhor sobre a vida, Tu és Senhor sobre a morte, Tu és Senhor sobre todas as coisas, e que em todas as coisas o Senhor age para o bem daqueles que Te amam e que são chamados segundo os Teus propósitos. Que assim seja, Senhor Deus, porque assim é, em nome de Jesus. Amém. Bem, muito obrigado, queridos. Que Deus abençoe. Eu vou passar a palavra agora ao pastor Edilson, que vai estar encerrando. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Agradecemos a sua sintonia conosco. Domingo que vem estaremos de volta e você esteja ligado aí conosco. Temos uma mensagem de Deus ainda ao seu coração. Estaremos louvando a Deus, exaltando a Deus e você será abençoado também. Nós estaremos dando a bênção neste momento. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso a comunhão, as consolações do Espírito Santo, estejam com todas as famílias espalhadas sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe o seu coração. Foi uma alegria falar de Deus, louvar a Deus ao seu coração. Deus te abençoe. Já sofri, mas eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri, mas eu sei, mas ouvi que existe